Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 19 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Vocês lembram que na aula passada nós vimos sobre os meios de transporte? Nós entendemos toda a história, todo o avanço de tecnologia que teve durante os anos e vimos também um pouquinho dos conceitos tecnológicos. Vamos relembrá-los? Acompanhem comigo! Nós temos alavancas, engrenagem, caixa de redução, cremalheiras, estruturas, plano inclinado, polias e correias, rodas e eixos e roldanas. Mas na aula passada nós vimos apenas um pouquinho sobre as estruturas. Então hoje nós iremos retomar um pouco desse conteúdo. Vocês lembram que eu passei um vídeo para vocês explicando sobre as estruturas? Nesse vídeo continha as estruturas rígidas, onde não há movimentação, e as estruturas articuladas, que temos também a fixa e a móvel. E para mostrar para vocês um exemplo de estrutura articulada e estrutura rígida, eu trouxe aqui para vocês essas peças de montagem. Então observem só. Aqui eu possuo uma estrutura articulada, percebam que ela tem movimentação. Já nessa estrutura aqui, eu não consigo movimentar. Por quê? Porque tem uma viga aqui no meio. E essa viga, ela faz com que as estruturas não consigam ser articuladas. E cada vez que queremos deixar a estrutura mais rígida, devemos colocar mais triângulos. Quanto mais triângulos, mais rígido será a estrutura. Então aqui, como eu tenho a articulada, se eu quiser deixar ela rígida, como que eu posso fazer? Eu preciso formar um triângulo. Então observem só, aqui eu tenho a peça de montagem, vou fixar aqui junto com os conectores. E agora eu não consigo movimentar. Por quê? Porque eu fiz 2 triângulos. Então, quanto mais triângulos tivermos nas estruturas, mais rígidas ficarão as montagens. Então, observem só, nós trouxemos também na aula passada a catraca, que nós vimos, né, toda a parte de engrenagem. E agora veremos sobre a estrutura da estação tubo. Observem comigo. Aqui nós temos a cadeira do cobrador, a catraca, a plataforma onde o ônibus para e desce a outra base para que os passageiros possam transitar. E observem comigo aqui que nós temos uma estrutura circular e aqui embaixo, olhem só, aqui nós possuímos vários o quê? Vários triângulos, onde deixam a estrutura do tubo mais rígida e dá sustentação para esta estrutura. E também podemos dizer que o tubo, ela é uma estrutura articulada fixa. Por quê? Porque a articulada fixa, ela simplesmente realiza um movimento. E qual movimento que a estação tubo realiza? Apenas as portas abrindo e se fechando para que os passageiros possam passar. Mas também nas estações tubos, nós temos uma coisa muito bacana, que é o elevador para pessoas com uso de cadeiras de rodas. E eu trouxe aqui para vocês uma montagem com o kit EV3 para representar esse elevador. Uma plataforma de elevação. Vou colocar para cá para ficar mais fácil a visualização. Então, olhem só. Aqui nós temos o motor, temos também a plataforma, ó, onde fará toda essa movimentação, eixos, conectores e as vigas. E aqui eu tenho o cérebro do meu kit EV3. Então vamos ver como funciona? Olhem só. Observem que a plataforma se elevou rapidamente. É claro que essa plataforma na estação tubo não se eleva tão rápido igual nós vimos aqui. Então vamos ver de novo? Agora nós iremos ver ela abaixando. E vamos ver novamente ela se erguendo. E eu trouxe também para vocês esta montagem de uma cadeira de rodas. Então, observem só, aqui nós utilizamos vigas,
também usamos as rodas e os eixos. Viram quantas possibilidades nós podemos fazer com as peças de montagem e com os kits de robótica? Mas dando continuidade à nossa aula, nós iremos ver agora sobre as rodas. Observem lá comigo. A invenção da roda contribuiu para diversos usos de outras ferramentas e abriu possibilidade para construções de diversas coisas. Mas e quando pensamos em rodas? Lembramos do que? Automaticamente, acredito que a primeira coisa que a gente lembra é do carro. E que mais que nós podemos lembrar com as rodas? A bicicleta e também o skate. Mas as rodas estão presentes em diversas outras coisas e acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Então vamos ver, observem lá. A origem da roda não é precisa. Os arqueólogos acreditavam que ela surgiu com os povos mesopotâmicos e se espalhou rapidamente pelo mundo todo. A civilização mesopotâmica utilizava a roda para a produção de cerâmica, como vasos e esculturas. Vocês lembram lá na aula da origem da robótica, nós já havíamos falado sobre os povos mesopotâmicos, que foram uma população que habitaram um local entre rios. E ali vocês puderam observar que a roda ela não estava sendo utilizada para algum meio de transporte, mas sim para o artesanato. E antigamente, as pessoas, antes da invenção da roda, as pessoas costumavam arrastar as coisas. Mas depois da invenção, ficou tudo mais fácil de se locomover. E observem lá, a primeira aplicação da roda foi juntamente com o eixo, uma das descobertas mais importantes da história da humanidade. Então, se pararmos para pensar sobre a roda e o eixo, se nós não tivéssemos um eixo, como essa roda iria se comportar? Será que ela iria conseguir conduzir adequadamente um veículo? Não sei se vocês já viram, mas eu vi um tempo atrás um vídeo onde as pessoas entraram dentro da roda e a roda era de trator e elas saíram rolando dentro. O que será que aconteceu com essas rodas? Será que elas tomaram o mesmo sentido? Será que elas foram mais rápido, devagar? E nós vamos ver também o quanto o eixo contribui para tudo isso. As primeiras rodas eram de madeira resistente. Depois vieram os aros e mais tarde as rodas passaram a fazer parte também das máquinas industriais. Até hoje tem importância fundamental no nosso dia a dia. Podem ser encontradas nos automóveis, nos aviões, nas motocicletas, nos skates e em muitos outros meios de locomoção, como ônibus. Então, nós vimos na aula passada sobre os meios de transporte e já podemos observar que um dos conceitos tecnológicos da robótica está inserido no ônibus, que são as rodas. E também nós podemos observar com essa leitura que eu realizei que as rodas elas foram evoluindo com o passar do tempo. Será que essas rodas de madeira elas eram realmente resistentes? Por isso foi se dando toda essa nova tecnologia para que ficasse mais resistente e mais ágil. E dando continuidade, qual será o objetivo da roda? Vamos conferir? A roda transmite de maneira amplificada para o eixo de rotação qualquer força aplicada na sua borda, reduzindo a transmissão tanto da velocidade quanto da distância que foram aplicadas. A roda e o eixo servem para várias funções do cotidiano, desde os carros que dirigimos até maçanetas em nossas casas e escritórios. Então, o eixo ele faz toda essa parte de sustentação e a roda faz a parte de mobilidade. É claro que nós iremos ver daqui a pouco que o eixo também se movimenta com a roda, mas ele dá uma sustentação melhor para a carga. E agora nós veremos também os tipos de rodas que encontramos dentro dos kits de robótica. Ali vocês podem observar aqui, ó, nessa maior aqui,
que é do kit EV3. Esta pequena aqui é de um kit mais antigo de montagem. Aqui nós temos também do kit EV3 e do Ludobot. Observem que a única diferença dessas rodas, uma para a outra, é somente a cor, pois o tamanho é o mesmo. E para deixar a nossa aula mais alegre e divertida, eu trouxe para vocês um jogo, o Sudoku de rodas. Vamos conferir? Mas antes de iniciarmos o nosso Sudoku, eu vou mostrar para vocês aqui as rodas dos kits. Então, observem só. Então, aqui ó, nós temos a roda do kit EV3. Percebam que é um aro maior. Nós temos também o pneu, que é feito de borracha, para dar mais aderência quando o carro se locomove. Essa roda normalmente é utilizada em montagens com estruturas maiores, para dar uma melhor movimentação. Aqui nós temos também outra roda do kit EV3, que ela também é muito parecida com a do Ludobot. Apenas se modificam as cores e podem observar que elas têm exatamente o mesmo tamanho. E outro modelo de rodas que temos aqui também é esse aqui. Não sei se vocês lembram as regras do Sudoku, mas vamos relembrar? Observem só, nós não podemos repetir as rodas nem na vertical e nem na horizontal. Então, nós temos que adequar as rodas para que elas não se repitam. Então, vamos iniciar. Aqui eu tenho uma roda grande. Isso significa que eu não posso colocar mais rodas grandes aqui e nem aqui. Então, aonde será que essa roda grande irá? Então, nós temos algumas possibilidades. Eu poderia colocá-la aqui, mas eu também tenho uma roda grande aqui. Então, a única possibilidade que eu tenho para colocar a roda grande seria nesta posição e nesta aqui também. Então, já vou colocá-las aqui e aqui. Então, ó, nós temos uma roda grande aqui e ela não se repete na vertical. Temos uma roda grande aqui que não se repete na horizontal e nem na vertical. Esta também não está se repetindo e nem aqui também. E aqui está certinho. Então, vamos para a próxima roda. Vou fazer agora com a roda com amarela. Então, olhem só. Eu tenho ela aqui, vou tirar só para facilitar a visualização de vocês. Eu tenho ela aqui, então eu não posso mais usá-la nesta coluna e nem nesta aqui. Mas eu também tenho ela nesta posição. Então, nesta coluna também e nem aqui na horizontal. Então, aonde será que eu posso inserir essa roda? Eu acredito que eu possa colocá-la aqui, porque ainda não temos rodas aqui desse jeito e nem aqui também. Então, vamos lá, ó. Vou recolocá-la aqui, a minha roda grande. E aonde será que eu posso colocar esta outra rodinha? Se eu já coloquei aqui e aqui, então não é mais uma possibilidade. Nós já temos aqui e aqui. Então, a única possibilidade que eu posso colocar é nesta posição. E agora vamos fazer com a roda do Ludobot. Então, olhem só. Aqui nós já temos e também nessa coluna já não posso mais colocar. Aqui atrás da roda grande também possui outra roda do Ludobot. Então, infelizmente, nesta coluna também não. Então, as possibilidades que eu tenho seria nessas duas casas ou nessa aqui, mas vamos completar já a primeira fileira. E aqui agora vou posicionar ao lado da roda grande. E agora, para encerrarmos o nosso jogo, nós vamos utilizar a rodinha do EV3. Então, eu tenho somente uma no tabuleiro inteiro. Então, eu não vou poder colocá-la aqui porque já completamos essa coluna. Os lugares que restam seriam aqui, aqui e aqui. E assim completamos o nosso Sudoku. E aí, vocês gostaram do nosso jogo? Saibam que vocês também podem reproduzir esse jogo em casa, fazendo através de desenhos ou recortando imagens. Assim, vocês também podem realizar o seu próprio Sudoku. E dando continuidade aos nossos conceitos tecnológicos,
Agora nós iremos ver sobre os eixos, então acompanhem comigo. Os eixos são objetos que podem executar um movimento em torno de um corpo ou um movimento de rotação. Servem normalmente para prender as rodas. O motor transfere o movimento para o eixo, fazendo com que as rodas girem. Então, não sei se vocês lembram lá da nossa aula passada, onde eu mostrei o motor de explosão. Vocês lembram que tinha uma peça que ficava girando? Essa peça era o motor que auxiliava já o eixo a girar. E agora, dando continuidade, nós iremos ver sobre os tipos de eixos que temos. Observem só. Nós temos aqui os eixos dependentes. Os automóveis, por exemplo, possuem rodas ligadas por eixos dependentes. Neles, cada roda gira em dependência da outra. Então, olhem só, eu trouxe aqui para vocês alguns eixos. Aqui nós temos um eixo maior, considerável perto desse eixo aqui, nós podemos dizer que ele é médio. E aqui nós temos um eixo que é menor. E como nós estamos falando de eixos dependentes, eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento dessas rodas com apenas um eixo. Então, observem só, vou colocar aqui para vocês verem. Opa, aqui. Então, observem só que uma roda vai estar executando o mesmo movimento da outra, devido ao eixo estar conectado e ligado nas duas rodas. E agora veremos também outro tipo de eixo, que é o eixo independente. Então, observem lá. O uso de eixos independentes é muito importante para diversos fins, como, por exemplo, para permitir a mobilidade em todos os sentidos. Então, normalmente, nos eixos independentes, nós utilizamos um eixo menor. Por quê? Para dar uma mobilidade na roda em tempos diferentes. Então, olhem só, vou montar aqui uma estrutura de um carrinho bem simples para vocês entenderem como funciona essa diferença de eixo dependente para independente. Então, vou só soltar aqui apenas, já vou passar aqui para montar a primeira parte do meu carrinho. Então, olhem só, a roda está se movimentando juntamente. Vou firmar aqui, aí, olhem só. E agora vou colocar o meu outro eixo na outra roda. E para firmar o meu carrinho, eu vou utilizar um conector que possui entrada para outro conector e entrada para um eixo. Então, vou colocar aqui no meu carrinho e vou fixar aqui para ficar mais firme. Então, olhem só. Se eu estou movimentando aqui, as duas rodas se movimentam ao mesmo tempo. No caso das independentes, uma roda não depende da outra para se movimentar, porque são eixos diferentes. E agora eu trouxe para vocês uma curiosidade que é bem bacana. Observem lá. Antigamente, os garimpeiros usavam as charretes para ir em busca de pedras e metais preciosos. Apesar de não parecer, a charrete não dependia somente das rodas e do eixo, mas também da alavanca. E vocês sabiam que a alavanca ela é um outro conceito tecnológico? Nós vamos entender um pouquinho sobre as rodas e os eixos e também mas para frente na aula iremos entender qual é a função da alavanca aqui. Então observem lá. No caso da charrete, se o conjunto e a roda estivessem mal posicionados, muitos problemas podiam aparecer. Caso o eixo associado às rodas estivesse mais distante do animal, a charrete poderia quebrar-se por causa do peso das rochas e materiais ali depositados, e além de exigir um esforço maior do animal. Então, vocês puderam observar ali
na imagem que a roda e o eixo para trás acaba forçando o animal. E não é muito legal, né? Mas vamos ver no próximo slide como que está posicionado esta roda e esse eixo. Então, observem só. Outro problema que poderia acontecer seria o eixo estar muito próximo ao animal. Quando a carga fosse depositada, o animal poderia ser erguido, sem sequer colocar os pés no chão. Então, observem ali que a carroça ela acabou pesando mais do que o animal e o eixo e a roda, posicionados mais próximos, faziam com que o animal se erguesse. E agora nós iremos descobrir qual era o jeito certo onde o eixo e a roda deveriam estar. Então, olhem lá. Assim, um ponto de equilíbrio tinha que ser descoberto para reduzir o esforço do animal e dar-lhe condições de realizar seu trabalho. Essa aplicação de equilíbrio é utilizada até os dias de hoje. No caso dos ônibus e caminhões, quanto maior forem, maior será o número de rodas e eixos necessários. E como nós estávamos falando de meios de transporte, eu trouxe aqui uma imagem para vocês observarem. Então, olhem só, nós podemos ver que as rodas estão distribuídas para que haja um equilíbrio, mas nós conseguimos ver os eixos? Não, né? Nessa foto nós não conseguimos ver, mas eu trouxe aqui novamente essa imagem para vocês observarem aonde estão os eixos e as rodas. Então, olhem lá, nós temos na primeira seta o eixo e a roda, nós temos também ali embaixo o eixo e a roda e na última imagem. Assim ficou muito mais fácil de ver, né? E como estávamos falando de meios de transportes e conceitos tecnológicos, eu não podia deixar de trazer para vocês uma montagem com o nosso carrinho Ludobot. Então eu trouxe ele aqui para representar o ônibus. Vocês podem observar ali na imagem que eu coloquei para vocês a nossa estação tubo e a nossa pista. Então agora eu vou mostrar para vocês como foi executada essa montagem. Então, nós utilizamos os eixos, as rodas, o corpo do Ludobot e aqui uma fantasia. Mas tem um segredo para o carrinho parar no tubo. O que será que eu coloquei nessa montagem? Se nós quiséssemos que ele fosse parar na estação tubo, nós teríamos que utilizar exatamente um sensor. Então, para que a fantasia não impedisse o sensor de atuar, eu fiz um recorte aqui na janela e coloquei o meu sensor posicionado aqui para que ele pare quando ele passar na estação tubo. Vocês poderão observar que ele parará por alguns segundos e depois seguirá o seu caminho. Aqui na pista nós temos uma linha preta, então ele vai seguir esta linha, porque eu coloquei na programação dele um segmento de linha. Então vamos conferir como ficou toda essa montagem? Vou ligar ele aqui para vocês. E vocês já vão poder observar que ele vai fazer o segmento da linha preta. Então, olhem só, ele está seguindo. Podem observar que as luzes ali embaixo não deixam ele sair da linha. E agora o sensor vai fazer com que ele pare na frente da estação tubo. Nós iremos aguardar alguns segundinhos e ele continuará o seu caminho. Vocês viram que bacana? Então aqui nós fizemos toda uma representação de como o ônibus para na estação tubo. E agora vamos observar o que eu utilizei também nessa montagem para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Então ali na nossa primeira setinha, nós temos os eixos e as rodas. Já na segunda seta nós temos a fantasia, nós chamamos de fantasia
toda essa estrutura em volta do carrinho, justamente porque ele dá alusão a alguma coisa. Nós temos também ali o sensor de presença, que fez com que o carrinho realmente parasse no tubo, e também nós temos o seguidor de linha. E agora, dando continuidade aos nossos conceitos tecnológicos na robótica, nós vimos sobre estruturas, vimos também sobre eixos e rodas e, como eu havia comentado já um pouquinho com vocês, nós iremos ver sobre as alavancas. Então, observem lá. A alavanca é um dos conceitos tecnológicos mais aplicados por ser o mais simples. O princípio da alavanca foi descoberto por Arquimedes de Siracusa. Ali ao lado vocês podem ver o quê? Vocês lembram o que é isso? Lá na história da robótica, nós vimos que era a bomba parafuso, criada pelo Arquimedes. E ele também era responsável pela fala Eureka. E continuando sobre a alavanca, o Arquimedes, ele percebeu que a força aplicada em uma das extremidades da alavanca, com o intuito de mover um objeto na outra extremidade, é inversamente proporcional à distância do ponto de apoio. Nossa, o que será que ele está querendo dizer com tudo isso? Mas eu vou deixar mais fácil para vocês entenderem. Então, observem aqui, ó. Nós temos exatamente uma porta, certo? Nós podemos dizer aqui é a maçaneta e aqui são as dobradiças. Vocês já tentaram fechar a porta perto das dobradiças? Eu acho que a gente teria que fazer uma força muito maior do que se tentássemos fechar ao lado oposto das dobradiças. E é isso que o Arquimedes está querendo dizer aqui. Ó, que a força aplicada em uma das extremidades da alavanca é inversamente proporcional à distância do ponto de apoio. E o que será que é esse ponto de apoio aqui na porta? Nós podemos dizer que é o batente, aonde o trinco encosta. Mas nós vamos entender um pouquinho mais também sobre esse ponto de apoio. O Arquimedes, ele tem uma frase bem famosa que eu vou realizar a leitura para vocês agora. Deem-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Nós iremos entender melhor como que isso poderia acontecer. É claro que o Arquimedes não estava se referindo ao mundo de verdade, mas ele quis representar o mundo porque é uma coisa muito grande. E a alavanca, ela é constituída por 3 elementos. Vamos ver? Força potente, que é o FP, é exercida com o objetivo de mover o objeto. A força resistente, que é o FR, é o peso do objeto que se pretende movimentar. E o ponto de apoio, o AP, é o local ao redor do qual a alavanca pode girar. Então, para vocês compreenderem melhor, eu trouxe aqui novamente a imagem que estava junto com a frase de Arquimedes. Então, nós vamos entender aonde é a força resistente, aonde é a força potente e aonde é esse ponto de apoio. Então, olhem lá. Primeiramente, do lado oposto, nós temos a força potente. Então, é a força onde realizaremos para movimentar esse objeto. Na sequência, nós temos a força resistente. Lembram que a força resistente é o peso que nós queremos movimentar? E aonde será que é esse ponto de apoio? Aqui no meio. Então, vocês podem até ver que toda essa imagem lembra até uma gangorra, né? Porque a gangorra também é um tipo de alavanca. E vamos ver os tipos de alavancas. Observem lá. Nós temos a alavanca que é conhecida como interfixa, onde o ponto de apoio fica entre as duas forças atenuantes. Então, na imagem anterior, nós tínhamos que tipo de alavanca? Uma interfixa, porque nós tínhamos o ponto de apoio no meio e a força potente e a força resistente.
Já na sequência, nós temos outro tipo de alavanca, que é a interresistente, na qual a carga fica entre o ponto de apoio e a força aplicada. Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas eu trouxe aqui para vocês compreenderem melhor. Então, olhem lá. Aqui, como ele falou, ó, o ponto de apoio fica entre a força aplicada. Então, o ponto de apoio é aqui na roda. Mas aonde será que a força é aplicada? A força potente para erguermos o carrinho de mão. E aqui nós temos a força resistente, que é o quê? Somente o peso do carrinho? Não, o que o carrinho de mão transporta dentro ali do compartimento. Então, ponto de apoio, força resistente e força potente. Então, esse tipo de alavanca do carrinho de mão, ele é interresistente. E agora iremos conhecer outro tipo de alavanca. Esse é o último tipo de alavanca, a interpotente, onde a força aplicada fica entre a carga de um lado e o apoio do outro lado. Mas nós podemos observar que a força resistente ela está na extremidade ali da pinça. E a força potente é no meio. Vocês já pegaram uma pinça? Nós aplicamos a nossa força no meio e o ponto de apoio na ponta. Eu trouxe aqui algumas imagens para nós compreendermos também melhor um pouquinho desses sistemas de alavancas. Então, lembram lá que na interfixa o ponto de apoio é no meio. A força potente está vindo para baixo e o peso é a força resistente. Já na interresistente, a força ocorre para cima, o peso é a força resistente e o ponto de apoio se encontra na extremidade. E o interpotente, aonde a força resistente é o peso, se encontra na extremidade, ao contrário da extremidade do apoio. E nós temos uma força que se exerce no meio desta alavanca. E agora eu pergunto para vocês, quais tipos de alavancas representam cada uma dessas imagens? Então, nós vamos analisar para ficar um pouquinho mais fácil. Então, olhem só. Aqui nós temos o ponto de apoio. Aqui seria a força resistente, onde o alicate teria que tirar ou apertar algo. E aqui é a força potente, onde nós apertamos com a mão. Se o ponto de apoio se encontra no meio, isso significa que ela é uma alavanca interfixa. Lembram que nós vimos lá no exemplo da gangorra? E a vara de pescar? Como será que é? Agora é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas eu trouxe aqui para vocês para exemplificar melhor. Então, olhem só. Nós temos aqui a base da vara. Então, nós poderíamos dizer que ela é o ponto de apoio. E o molinete é onde nós realizamos a força para fisgar o peixe. Então, nós temos aqui a força potente. E o anzol é a nossa força resistente. Caso algum peixe pegue o anzol, ficará sendo o peso, né? A força que irá resistir. E aqui nós executaremos a força potente. Então, nesse caso aqui, a vara de pescar, ela é um tipo de alavanca interpotente. E agora nós temos esse último objeto. Você sabe o que é? Você já viu? Ele é um quebra-nozes. E nós vamos ver aonde estão o ponto de apoio, a força resistente e a força potente. Então, nós podemos ver aqui, ó, que o ponto de apoio está na ponta do quebra-nozes. Aqui já é a força resistente, aonde ficará a noz. E aqui a força potente. Então, esse tipo de alavanca é uma alavanca interresistente. E eu trouxe aqui também exemplos para vocês verem no concreto como funcionam essas alavancas e suas forças, como também
os pontos de apoio. Então, eu trouxe para vocês aqui os exemplos no concreto. Então, olhem só, aqui eu construí um carrinho de mão com as minhas peças de montar, exatamente para nós verificarmos aonde nós temos a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. Nós já podemos observar que o ponto de apoio se encontra aqui na ponta. A nossa força resistente seria o peso, ó, a carga que o carrinho de mão está carregando. E a nossa força potente é a força que eu vou fazer para cima, para que o carrinho se movimente. Agora, nós iremos observar também a tesoura. A tesoura, ela também é um tipo de alavanca. Então, olhem só, aqui nós temos o ponto de apoio, aqui no meio, ó. Aqui nós temos a força resistente, que é onde eu vou cortar o meu papel. E aqui a força potente, onde eu realizo a força para a tesoura executar o seu movimento. E por último, nós temos o peso. Esse peso aqui, ele possui 2 quilos. E ele também é uma forma de alavanca. O peso em si, não, o nosso corpo. O nosso corpo também executa movimentos de alavanca. Então, olhem só, aqui eu estou segurando o peso. O peso, ele é exatamente a minha força resistente, é o peso. A minha força potente é a força que eu vou executar o movimento. E aonde é o meu ponto de apoio? Onde será que é? Exatamente, no meu cotovelo. Então, eu também estou realizando um tipo de alavanca. E vocês sabiam que a cancela automática também é um tipo de alavanca? Então, vocês podem observar aqui que eu realizei uma montagem com o kit do Ludobot e, novamente, o nosso ônibus. Então, o que vai acontecer? O ônibus irá passar por esse sensor de presença que automaticamente levantará a cancela. Após o ônibus passar pela cancela, a cancela retornará novamente. Mas para entendermos um pouquinho sobre as alavancas e onde identificamos as partes das alavancas na cancela automática, vocês vão perceber que a base da cancela é exatamente o ponto de apoio. A força resistente é exatamente a cancela e a força potente é o motor, onde fará com que a cancela se erga. Então, eu vou ligar aqui o meu Ludobot. Percebam que ao passar o ônibus, ele identifica no sensor e a cancela se abre e se fecha. Vamos observar novamente ele dando uma volta? Vejam que bacana, né? Então, devido ao meu sensor de presença, a cancela realizou esse movimento. Aqui eu apenas montei uma estrutura para que desse um pequeno apoio à cancela. Então, aqui nós temos, ó, o sensor, que faz com que a cancela suba e desça. Nós possuímos aqui também nessa montagem o eixo, a engrenagem, nós temos aqui os cabos, temos também as vigas, conectores, para que toda essa estrutura fosse realmente montada. Então, vou ajeitar aqui novamente, ó. Vou colocar desta forma para vocês visualizarem melhor. Então, toda vez que eu passar o meu dedo no sensor de presença, a cancela se levantará. Ao tirar, a cancela abaixa. E agora, se você quiser mandar alguma foto, algum material que você produziu em casa que está relacionado à robótica, você pode mandar para este e-mail: robotica@curitiba.pr.gov.br. Eu vou ficando por aqui
e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro, porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau.